Hoje nós vamos ver que pequenas coisas, coisas insignificantes, podem levar a grandes perdas. A gente vai ler um versículo de um capítulo do livro de Cânticos dos Cânticos de Salomão. Ô Marcelo, mas existe esse livro na Bíblia? Existe. E assim, só um contexto, né? É um livro muito legal, ele é muito romântico, eu diria até que ele é muito sedutor. É um livro de poesia, é maravilhoso. É um livro pequeno, são 8 capítulos apenas, mas ele trata do amor do rei Salomão com uma menina de uma cidade pequena, Sulamita. Então ela se declara para ele se declara para ela, ele faz elogios para ela e ela faz elogios para ele. É muito legal esse filme, né? Daria até um filme, né? Mas esse livro. Então é assim, casais, leiam esse livro. Vocês podem ler até juntos. É muito, muito bárbaro. Deus ele faz umas coisas para nós maravilhosas. Ele cria coisas maravilhosas, né? Então leiam esse livro. Mas fechando parênteses aqui, é um versículo que eu vou ler para vocês e a gente vai discutir ele aqui. A encantar Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Ela fala assim: apanhai para nós as raposas, as rapozinhas que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver? Esse versículo ele trata de um assunto muito importante para os nossos dias de hoje, né? Aqui, vamos falar em hebraico aqui, para você ter noção das palavras que aqui são colocadas. Por exemplo, quando ele fala raposa, é uma palavra em hebraico, eu não sei a pronúncia direito, né? Mas é shuhalim, é raposas. Logo depois ele fala que devastam as nossas vinhas que estão em flor. Aí ele fala, apanha as raposas, que são esse termo que eu falei, shuhalim, as rapozinhas. Rapozinhas é Ketanium, que são pequeninas rapozinhas. E aí no fim aqui, ó, que ele diz assim, pois as nossas vinhas estão em flor, ela fala, é uma palavra semadar, que assim é um florescimento que vem um broto acompanhando, é o último florescimento da vinha. E o que acontece? Quando essa flor cai, vem o fruto. E se essa flor cair antes do tempo, o fruto não vem. E quem faz toda essa bagunça aqui são as rapozinhas, as pequeninas raposas. Elas entram na vinha sem serem percebidas. Elas começam a andar para lá, correr para cá, para brincar, tal. Não sei se vocês já viram uma raposinha, ela é até um bichinho bonitinho quando ele é pequenininho, bonitinho mesmo. E ela vai lá, começa a correr pela vinha, ninguém percebe que elas entraram e elas derramam essas flores, elas balançam a vinha a fim de que essas flores caem. E se essas flores caírem, o fruto não vai aparecer. Então, o agricultor, ele às vezes se preocupa com um animal grande, talvez até uma raposa grande, né? Animais que podem destruir a plantação mesmo. Mas a raposinha, muitas vezes o perigo está naquilo que é muito insignificante. É uma coisinha que você nem percebe que entrou lá e, e vai acabar com a sua plantação. Ela não acaba com a sua plantação, mas não permite, ela não permite que os frutos nasçam. Quer dizer, embora não tenha estragado as plantas, mas ela danificou a tua colheita. Você não vai colher porque os frutos não vão florescer, não vão brotar, porque ela derrubou as flores. Então, isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual. É por isso que eu quis trazer esse estudo para vocês assim, né? A vida espiritual, ela é uma vida, a vida, você vai vivendo. E às vezes você vê pessoas abandonarem Cristo. Essas pessoas, elas não abandonam
Cristo de uma hora para outra. São pequenas coisinhas que vão acontecendo, que vão tirando o Cristo do seu coração e colocando essas coisinhas. Vamos dar uma pesquisada, uma olhada, uma estudada no que pode acontecer, até para que a gente fique alerta com relação a isso, porque são coisas sorrateiras, são coisas miúdas que você às vezes nem imagina e está acontecendo com você e você ainda não parou para perceber, não parou para se perguntar o que está acontecendo, né, com a minha vida cristã. Então, aqui, a vinha representa aquilo, a Bíblia fala muito em vinha, né? Ela representa aquilo que Deus deseja fazer crescer em nós. Deus plantou alguma coisa em nós, a gente vai ler daqui a pouco, tem uma parábola do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. Aí ele fala aonde caíram as sementes. A uma cai em um solo tal, a outra cai em um solo tal, tal. Então, o que ele plantou? O que é a palavra de Deus? É uma sementinha que um dia na vida foi plantada no nosso coração. Alguém plantou isso, mas só uma pessoa pode dar crescimento, que é Deus. E só que a gente tem um inimigo, a gente tem raposas e raposinhas que podem tirar essa sementinha de nós. E aqui ele fala assim, olha, a Bíblia, então, ela representa na Bíblia fala que essa videira representa nós. Você tem um texto aqui em João 15, quer ver que ele fala aqui, ó? João capítulo 15, deixa eu achar para vocês aqui, ó. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Então, a vida com Cristo é uma vida que deve produzir frutos. Que fruto é esse? É amor, é obediência, é fé, é transformação. A Bíblia é um livro dinâmico, ela transforma as vidas. Então, às vezes a pessoa fala, o fulano de tal se converteu. Eu já comentei com vocês aqui a questão da conversão. Conversão, imagina que você está no trânsito, aí tem uma placa lá, essa conversão é proibida. Quer dizer, você está indo numa direção, você voltou totalmente a direção contrária. Isso é conversão, porque você estava caminhando conforme o mundo, o sistema desse mundo caminha. Mas aí você fala, não, me converti a Cristo, agora eu quero caminhar com Cristo, que é um caminho oposto ao mundo, né? E aí isso é um fruto que você vai apresentar, é um fruto que vai nascer de você. Então, que fruto é esse? Você se transformou? Já cansei de falar para vocês aqui, até às vezes eu fico meio assim, de falar de novo, dessa questão de palavrão, que eu falava muito palavrão e tal. Se eu continuasse falando palavrão, dando um estudo aqui falando palavrão, mas esse cara se converteu de fato, é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa que edifica os outros, é uma coisa repugnante. O cara fala muito palavrão para você, coisas obscenas, indecentes, não é uma coisa que faz você crescer. Outra coisa, aquele cara, ele era viciado em jogo, tal, né? Jogava, acabava com o dinheiro da família, e o cara continua jogando. Quer dizer, não houve uma transformação. Então, Cristo, quando ele entra na nossa vida, é para ter isso, é para aparecer esses frutos, né? De dar um bom testemunho, de transformar a sua vida. Só que assim, né? A flor representa o início de algo que ainda não apareceu completamente, né? Porque a Bíblia fala em santidade, santificação. Ser santo é ser separado para Deus. Uma coisa que não é que é perfeito, você agora vai ser santo. Vai ser santo por quê? Porque você é separado para Deus. E você vai entrar num processo de santificação, né? Então, aquele pecado seu que era tão ruim, você vai tratando, vai pedindo para Deus, Deus vai modificando você e você vai se transformando. E aí a santidade vai rolando e você vai ficando cada vez mais santo.
Isso que tem que florescer e brotar em você, certo? Então, muitos estão florescendo, conhecendo Cristo, né, começando a aparecer a florzinha, e nesse momento, é que tem que tomar muito cuidado, porque é aí que surgem as raposinhas. Né? Você ali está novo no Evangelho, ali está se esquentando, o seu coração ainda está frio com relação a isso, e aí quando você começa a esquentar, as raposinhas vão entrando, e aí você acaba abandonando aquilo que você nem começou ainda. Isso acontece demais, eu conheço pessoas que abandonam no meio do caminho. E a gente via que essas pessoas, eu via que essas pessoas teriam potencial até para formar outros discípulos, sabe? Mas acabaram se perdendo. As raposinhas, né, como a Bíblia fala, que são pequeninas raposinhas, né? Mas elas causam um dano muito grande, né? Um animal grande seria percebido facilmente. O agricultor está lá, vê um animal grande, põe aquelas coisas, espantalhos, ou põe armadilhas, põe, como falar, até barreiras para os animais grandes não entrarem na vinha para prejudicar. Mas nem sempre o que destrói a vida espiritual aparece como algo terrível, fazendo analogia para a vida espiritual. Nem sempre isso aparece como algo terrível, né? Algo que você fala, ah, não, eu não quero mais saber da vida cristã. Mas às vezes são pequenas concessões que você vai abrindo, né? E vai, e vai perdendo aquela brasa por Cristo, né? Aquele calor por Cristo. Então pode ser uma pequena distração que ocupa o lugar de Deus. O horário de eu ler a Bíblia era esse, né? Mas agora eu estou vendo aquela série cheia de obscenidades e coisa e tal. Outra coisa, né? Um pecado que você pode tratar como normal. Ah, isso é normal. Eu sou assim, não vou mudar. Se Deus quiser me aceitar, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é bem assim que funciona, que a banda toca, né? Ou um ressentimento guardado. Quantas pessoas, às vezes, não abandonam Cristo por conta de algo que aconteceu na igreja? Veja bem, a pessoa é convertida, a pessoa já tem um tempo frequentando a igreja, conhece todo mundo na igreja, e acontece alguma coisa e a pessoa fica com um ressentimento e não trata isso. O que é tratar isso? Tratar é ir lá e conversar. Falou, por que você está fazendo isso comigo? Ou por que fulano, fulano fez isso comigo, vem cá, chamar todo mundo e falar, você fez isso comigo, eu não fiz nada para você. Trata o assunto, chama o pastor, chama um líder da igreja. E às vezes as pessoas não tratam isso e abandonam a igreja, mas abandonam a Cristo também. Veja bem, a igreja ela é regida, ela é por mãos humanas. As pessoas que frequentam lá são seres humanos. Uma vez eu vi alguém falar assim, amigo, você escolhe quem você quer ter amizade, ou aquela amizade serve para mim, aquela não serve, aquela, me sinto bem com aquela pessoa, vai ser meu amigo, aí vocês criam uma amizade. Agora, irmão, quando nasce um irmão, você não pode escolher, ele é teu irmão, né? E na igreja somos todos irmãos, irmãos em Cristo. E você não pode escolher, esse irmão eu quero, aquele irmão eu não quero. É óbvio que nós temos mais afinidades com uns do que os outros, mas não deixam de ser irmãos. E um irmão a gente tem que tratar. Falar, ô fulano, ô fulana, vem cá, você fez um negócio, você falou um negócio de mim, que eu fiquei sabendo por outro, você é fofoca, tá errado. Por que você fez isso? Vamos esclarecer aqui, vamos chamar um pastor, vamos chamar um líder da igreja. Esclarece, ainda que você tenha que sair dessa igreja, mas nunca vire as costas para Deus. A igreja é para isso. Então, gente, quando eu falo de ressentimento, são pessoas que muitas vezes têm ressentimento com pessoas da igreja, com irmãos da igreja, e o que acontece?
abandonam a Cristo. Está totalmente errado isso. A gente não pode permitir que isso aconteça. Orgulho, às vezes a questão de orgulho, falta de perdão, que é esse tratamento que eu estou falando aí, e amor pelas coisas do mundo. Tem um texto aqui, que quando a gente fala mundo, o sistema mundo, ele é regido pelo diabo, por Satanás. Não que Deus esteja de fora, não, Deus domina sobre tudo. Mas o sistema mundo, esse sistema mundo é regido por Satanás. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vou ler até o versículo, vou ler o 3 e o 4. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus, aqui está escrito com letra minúscula, o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí sim, Deus com letra maiúscula. Então, quem cegou o entendimento das pessoas? Quem cegou? O diabo. Ele é ele é o raposão que cegou o entendimento das pessoas. Então, as pessoas vão lá por conta das coisas do mundo, né? Amor pelas coisas do mundo, se esquecem do evangelho e passam a não considerar as coisas de Deus, né? Então a pessoa pensa, isso não vai me afastar de Deus, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a raposinha não precisa derrubar a vinha toda. Ela não precisa, você percebe? A raposinha não precisa derrubar a vinha inteirinha. Ela só precisa dar uma chacoalhada e impedir que o fruto apareça. Percebe? Então, o diabo ele é totalmente sagaz, ele é esperto. Aquele negócio, né? Se alguém te der uma nota de US$ 100 amarela, você vai falar, peraí, isso aí é falso, né? Porque a nota de US$ 100 é verde. Então você fala assim, pô, isso é falso, tchau. Mas o diabo, ele não apresenta uma nota de US$ 100 amarela, ele vai apresentar uma verdinha para você. E se você acha que o diabo é um capeta feio, um bicho cheio, chifrudo, feio, você está muito enganado, porque a Bíblia fala que ele é muito bonito, muito sedutor. Então as pessoas às vezes falam, o diabo, quando eu ver o diabo, eu vou perceber que é o diabo. Quando vier alguma coisa para me tirar do caminho de Deus, eu vou perceber na hora, vou saber que é o diabo que mandou, porque a coisa vai ser muito... Não, não, não. A coisa é sutil, a coisa é leve, a coisa é disfarçada, porque ele é sagaz, ele é um cara esperto para te desvirtuar do caminho. Aí mesmo. Aí você fala, pô, mas pera um pouco, então eu posso perder a salvação? Não. A gente está falando aqui, uma vez que você é salvo, que você entregou o seu coração para Deus, para Jesus, você é salvo. O diabo não te toca, mas ele te apresenta um leque de provações. Isso ele vai te provar, de tentações, na realidade. Ele vai te apresentar um leque de tentações, sobretudo naquilo que você é mais fraco. Quando você está começando, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você está começando a conhecer a Cristo, está em ponto de se converter. É aí que as raposinhas aparecem e o diabo, né, ali com a sua sutileza, vai soprar no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, para que você não entre no caminho. É aí que precisa tomar esse cuidado. Agora, o mundo que é regido por Satanás, ele balança a vinha. Ele está sempre balançando a vinha. Sempre, sempre, sempre querendo que as flores caiam, né? Ele sempre quer tirar a sua atenção, ele quer enfraquecer a sua fé, ele quer pôr você em dúvida. Pô, mas será que Deus faz isso? Ah, será que Deus permite que criancinha morra de fome não sei aonde? Ah, será que Deus permite que tal coisa, terremoto, isso vem, permite que terremoto mate um monte de gente? Será? Será? Ele vai pôr a sua fé em dúvida. Ele vai te roubar os desejos
pelas coisas de Deus. Ele vai querer, já falei aqui, enfraquecer tua fé, não saber discernir, fazer com que você não saiba discernir as coisas que são de Deus. Vai confundir a, 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 a sua mente, aquilo que você ouve. Uma vez eu vi uma história muito legal que foi mandada por um amigo muito querido, um irmão, e foi para mim num momento muito importante. Eu vou contar essa história, já contei uma vez, mas pode ser que para você não tenha sentido, mas para mim, naquela época, pelo aquilo que eu estava vivendo, fez todo sentido. A história era mais ou menos assim. Um dia Deus chegou para uma pessoa e falou assim: tá vendo aquela pedra lá? Ah, tô, eu quero que você empurre ela todo dia. Aquela pedra era simplesmente uma montanha, era uma montanha. E a pessoa encostava na pedra lá e empurrava todo dia, todo dia. Faça chuva, faça sol, você empurra aquela pedra. E o cara obedecia. Ele né, falou: não, foi Deus que mandou, eu vou fazer isso. Até que um dia o diabo passou e falou: o que você está fazendo aí? Ah, estou empurrando a pedra. Ele falou: mas você é louco? Você não vai mover nem um décimo milésimo de um milímetro. Por que você está fazendo isso? Não, foi Deus que mandou. Pô, mas Deus vai mandar você mover essa montanha? Pô, sabe, se fosse adiantar alguma coisa, tudo bem, mas vá lá. Você está gastando esforço à toa. E o cara começou a ouvir aquilo e começou a considerar aquilo. Falou: poxa, é mesmo, né? Ah, hoje eu estou cansado, não vou. Aí estava chovendo, ah, hoje também está chovendo, não vou. Hoje está muito calor, também não vou. Até que um dia Deus chegou para ele e falou assim: vem cá, por que você não está movendo a pedra hoje? Não, senhor, sabe o que é? Veja bem, hoje estava muito calor, eu ia lá, o senhor sabe que aquilo lá não sai do caminho, né? Não adianta nada eu mover lá a pedra, porque ela não se move, né? Aí Deus virou para ele e falou assim: cara, eu não falei para você mover a pedra para você tirar ela do seu caminho. O dia que eu quiser que ela saia do seu caminho, eu vou tirar ela. Na hora eu tiro ela. Eu só pedi para você, eu mandei você empurrar a pedra. Só isso, você tem que me obedecer. Entendeu? Você percebe como são as coisas, né? Então o diabo foi lá, fez a cabeça do cara para o cara não obedecer a Deus. E muitas vezes isso acontece muito com a gente, né? Esses desvios, ele quer é, tirar a gente, ele coloca coisas para tirar a nossa atenção de Deus. Lá em Marcos, aquela parábola do semeador que eu estava falando para vocês, ele fala assim, ó, vou ler aqui o 18, Marcos capítulo 4, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela o quê? Infrutífera. Lembra que eu falei do semeador que saiu para semear? Então ele estava falando assim, uma parte da semente caiu nos espinhos. Aí os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Por quê? Ele faz uma analogia com a fascinação pelo mundo, a fascinação pelas riquezas que ele coloca, a pessoa então fica fascinada com aquilo e abandona, deixa de florescer, deixa de frutificar. Então é assim que o inimigo balança as vinhas. O inimigo está toda hora balançando a vinha, né? Então, as preocupações, a vaidade, a busca por aprovação humana, principalmente os jovens, os adolescentes, que às vezes quer aprovação humana, quer uma aprovação dos colegas da escola, dos colegas da faculdade, dos amigos do trabalho. As pessoas ainda não têm é, tem um texto, um livro na Bíblia, Daniel. Daniel era um profeta, um dia a gente vai falar sobre isso. E o povo foi cativo, foi pegado e levado para a Babilônia. E o povo de Israel sempre foi muito inteligente. O rei da Babilônia falou: quero que você pegue uns melhores caras aí que tragam para me ajudar aqui na administração do meu reino. E Daniel tinha 3 amigos, eram todos eles muito capazes, e foram para o palácio, foram ser treinados
na cultura babilônica. E aí, pô, você imagina a comida, era uma comida maravilhosa, comida do rei, vinho, só comida boa ali. E Daniel, eles tinham que seguir Deus aonde não tinha Deus, muito pelo contrário. É o caso, às vezes, de um adolescente, de um jovem, ou de um cara que está entrando aí na fase adulta, entrar numa faculdade, num emprego, e todo mundo sai para bandalheira, sai para farra, sexo promíscuo, drogas, bebidas, festas e festas e mais festas. E a pessoa não é assim. Ela tem o caminho de Deus. E assim era Daniel. Você imagina ele com a religião dele, que era o judaísmo, chegar num lugar que era uma bandalheira. Aí ele virou pro cara que administrava esses jovens e falou assim: ô, vem cá, dá para você dar outra comida para nós? Como assim? Se eu der outra comida para vocês e o rei vê que vocês ficaram com uma cara mais pálida, ou eu vou ser decapitado. Não, faz um teste com a gente então. Então ele pediu legumes e água. E aí Daniel diz assim, e resolveu não contaminar-se com as iguarias do rei. Ele resolveu não se contaminar. E a gente, às vezes, deve fazer isso, sobretudo aquele que está em busca por uma aprovação humana. Ou quero ser aprovado, quero que os companheiros aqui me aprovem. E, às vezes, muitas vezes, para você se aprovar, para você ser aprovado, você tem que entrar na daquelas pessoas. E vai contra os teus princípios. Então, isso é chacoalhar, é balançar a vinha, para não deixar você frutificar. Então, como que a gente pode capturar essas raposinhas? Ou não deixar que elas balancem a vinha e as flores caiam? Assim, o que você tem que fazer algumas perguntas. O que tem roubado o meu tempo com Deus? O que tem diminuído a minha vontade de orar? Às vezes você não consegue mais orar. O que tem ocupado mais espaço no meu coração do que Deus? Faça essas perguntas, né? O que parece pequeno, mas está enfraquecendo a minha fé. Quem que eu estou vendo? Quem que eu estou ouvindo? Veja bem, eu não estou dizendo para que nós, cristãos, ou agora eu só leio livro cristão, ou agora eu só ouço música gospel, ou agora eu só vejo vídeos relacionados a coisas de Deus. Eu não estou dizendo para você ser assim, eu vou ficar enclausurado na minha casa e não vou mais me comunicar com ninguém, não vou mais me relacionar com ninguém. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que saber discernir as coisas. Eu ouço, até por conta que eu me interesso muito sobre esse assunto, eu ouço muita gente. Ouço muitas pessoas que se dizem cristãs e falam muita bobagem, muita bobagem. Assisto muitos podcasts e que é uma pessoa que leva a gente de outras religiões, de outras seitas, de outros créditos, gente que crê em eu vi um disco voador, eu creio em OVNI, eu sei que os Estados Unidos agora divulgou um monte de documento que aparece. Sabe, eu vejo essas coisas, eu fico escandalizado de ouvir aquilo, escandalizado. Mas eu ouço, por quê? Porque é para ter embasamento. Agora, você precisa saber discernir isso. Você precisa saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do príncipe deste mundo, ou o Deus desse século. Você precisa conhecer. Então, não é assim, eu só vou ver agora, ouvir música gospel, eu só vou agora eu não vou sair da igreja nunca mais, eu vou ficar lá vendo culto. Viu? Não, você tem que ter comunhão com os seus irmãos, você tem que frequentar um lugar, você tem que ouvir estudos, mas você tem que saber discernir essas coisas. Então, para a gente concluir aqui uma frase, o chamado de Deus não é apenas, ele não quer apenas que você floresça, ele quer que você frutifique. E para você frutificar, a gente está falando em vinha, a gente está falando em videira, a gente viu aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Então, você é um raminho que tem que estar enxertado no caule, que vai levar nutrientes para que você possa, então, frutificar. Não só florescer, mas frutificar. É isso que eu tinha para vocês hoje, e eu peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa derramar as suas bênçãos sobre suas vidas e, sobretudo, dar entendimento nos seus coraçõezinhos para que vocês venham a frutificar e a frutificar muito, tá bom? E é no nome dele que eu peço essas coisas. Amém, Senhor.